Então, quando o Supremo faz uma interpretação conforme a Constituição, grande parte das vezes, ele, claro, não necessariamente, mas ele pode sim estar evoluindo de uma interpretação anterior já dada ao mesmo Instituto para manter aquela norma em coerência com o ordenamento jurídico. Às vezes pode acontecer o contrário. Às vezes pode ser que ele havia interpretado conforme a Constituição, mas as mudanças sociais originaram uma nova interpretação que tornou aquela norma inconstitucional. Agora, eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo, particularmente porque alguns telespectadores às vezes até perguntam quando se fala em termos de uma possibilidade de você flexibilizar uma determinada interpretação da Constituição. Então, como eu disse, vou fazer o papel do advogado do diabo. Alguém poderia fazer o seguinte questionamento. Mas, um momento, se a Constituição, ela determina, particularmente no caso da Constituição brasileira, como diria o ministro Marco Aurélio, é o direito posto, mas isso pode sofrer uma modificação na interpretação deste texto, que originalmente poderia ter um sentido diverso, isso não seria um fator de geração de insegurança jurídica? Sim. Mas a gente tem que diferenciar o que é mutação constitucional do que é mutação inconstitucional. Porque a mutação constitucional ela tem que preservar os valores que a própria sociedade aprovou num determinado momento, que serão as regras básicas de sua convivência social. Então, Carlos Eduardo, sua pergunta é extremamente pertinente para a gente alertar o nosso telespectador que existem mutações que estão conforme a Constituição e existem mutações que estão desconformes à Constituição e que elas deveriam deixar de existir ou deveriam ser retiradas. Por exemplo, o nosso legislativo, muitas vezes ele adota uma técnica que não está prevista na Constituição. A técnica, por exemplo, de votação por liderança. Um determinado representante de um partido político, ele vota representando todos os partidários. Ele, por exemplo, vota por 17 pessoas, ele vota por 38 pessoas. Isso não tem previsão constitucional. E o mestre José Afonso da Silva diz em seu livro, isso seria um caso de uma mutação inconstitucional. Como é que a Constituição exige maioria efetiva dos participantes e alguém vai lá e vota por 30 pessoas? Então, a gente tem que preservar a Constituição dentro dos seus valores básicos, seus valores mínimos. Realmente, a mutação pode trazer algum tipo de insegurança, mas, por outro lado, não fazer mutações é querer que a sociedade se mantenha sempre a mesma, e isso é impossível. Ou poderia cair naquela situação, já definida pelos filósofos, inclusive, e estudiosos do direito, no sentido de que, se a lei, no caso, uma Constituição, ela não reflete o pensamento de uma sociedade, ela pode se tornar nula, ela passa a ser letra morta. A Constituição, ela tem que ser a norma de regência da sociedade. A partir do momento que se detecta que a Constituição tem imperfeições, tem brechas, tem lacunas que deixam essa regência em branco, que não fazem essa regência devida da sociedade, nós temos dois caminhos. Ou a gente faz uma reforma, e essa reforma pode ser formal, no sentido de fazer uma emenda, ou a gente faz uma evolução constitucional, no sentido da mutação, como a gente já explicou, e esses caminhos, a princípio, procuram manter a Constituição ainda regente, ou a gente vai chamar o poder constituinte originário. E esse, a gente sabe, ele é revolucionário. Ele tem a capacidade de fazer outra norma. Então, se por insegurança ou insegurança de outro lado, sem dúvida, é melhor a gente conviver com a insegurança das mutações constitucionais do que a insegurança de um novo poder constituinte a cada, sei lá, geração, a cada 10, 20 anos. Agora, professor, também no estudo das questões constitucionais, normalmente a Constituição brasileira de 1988, ela sempre foi, salvo engano, mas apontada, classificada como uma Constituição, na sua forma, essencialmente como uma Constituição rígida. Mas já um entendimento, pela própria evolução política, inclusive, da forma de legislação específica do Brasil, que, na verdade, ela não seria tão rígida assim. Por quê? Por causa da possibilidade, da grande possibilidade de emendas constitucionais e a realidade da apresentação de constantes emendas constitucionais à Constituição de 1988. Na verdade, é uma Constituição, talvez um texto um pouco diferente, para dizer o mínimo, em relação ao texto original de 1988. Há uma evolução nesse sentido, uma evolução no sentido de que, se ela era tida como uma Constituição rígida, já não é bem assim? Olha, Carlos Eduardo, você tocou num ponto muito importante, a questão do nosso texto já não está bem parecido com o texto original. Você foi até bonzinho, porque realmente a nossa Constituição já foi tão modificada que a gente pode dizer que a gente tem outra Constituição. Mas, de qualquer forma, vamos verificar o seguinte. Ainda em termos teóricos, a rigidez está associada à forma de se fazer a emenda. Então, a gente poderia dizer que a nossa Constituição é rígida, mesmo tendo esse excesso de emendas, porque todas as emendas passaram por um processo especial. Quando comparados
quando comparadas às emendas à feitura de uma lei comum, a emenda ela demanda uma coesão muito maior do Poder Legislativo, ela necessita de 2 turnos de discussão e votação, ela necessita de um quórum especial, né, uma quantidade de manifestantes a favor da emenda de 3/5, que é um quórum muito rígido. Então, em termos teóricos, a Constituição é rígida. Eu acho que a gente poderia usar um outro termo para se referir à nossa Constituição pelo fato da grande quantidade de emendas. Ela não é uma Constituição muito estável. A estabilidade da Constituição talvez seja mais importante do que a sua rigidez. Porque, por exemplo, nós temos uma Constituição muito grande, muito grande. Isso não é essencialmente ruim. Na verdade, desde o início do século XX, as Constituições têm crescido em tamanho. Até porque os temas têm sido mais vezes trazidos para dentro da Constituição. Então, pelo fato dela ser muito grande, ela vai exigir, sim, uma quantidade muito grande de emendas. Agora, o fato dela sofrer muitas emendas a torna um pouco instável. Muitas vezes, um tema que eu costumo abordar em sala de aula, muitos governantes fazem promessas de que vão reformar a Constituição, mas não fazem a promessa de que vão seguir a Constituição. Né? Quando, na verdade, eles deveriam se adequar ao texto constitucional. Já teve caso de presidente falar assim, a Constituição é boa, mas às vezes atrapalha. Não, mas espera aí, quem atrapalha é você. Você que tem que seguir o texto constitucional e não a Constituição se adequar à sua forma de governo. E para a gente fechar esse ponto, vamos pegar como paradigma a Constituição da Inglaterra. É dito que a Inglaterra não tem uma Constituição escrita, não tem uma Constituição codificada, mas a Constituição da Inglaterra é extremamente estável, porque às vezes eles passam um século sem que haja uma alteração substancial da sua forma de organização política. Enquanto a nossa evolução constitucional, infelizmente, já passamos por, no mínimo, poderíamos dizer, 7 ordens constitucionais, em que várias delas nós tivemos mudanças muito substanciais em menos de 300 anos. Né? Há um fenômeno cultural, um aspecto cultural também, em função da própria história do Brasil, da própria formação do povo brasileiro. Fala-se muito do jeitinho, de repente, em determinado momento, um tema polêmico, por exemplo, é a questão das medidas provisórias como forma de governar. Então, essa tentativa que também é apontada, muitas vezes, também como uma adaptabilidade do brasileiro, mas isso também não gera uma instabilidade, de uma certa forma? Isso não acaba se refletindo um pouquinho nas questões constitucionais do nosso país? E bom que seja assim, já que a Constituição tem que ser um reflexo da nossa sociedade, ainda que a nossa sociedade seja imperfeita e a gente tem que conviver com os nossos defeitos, né, a gente tem que entender que a Constituição realmente procura refletir o que é o nosso povo, a nossa sociedade, a nossa forma de vida. Então, as imperfeições fazem parte. É um aprendizado, a gente vai evoluindo. Com certeza, essa nossa Constituição é muito superior à Constituição de 67/69, que, por sua vez, não vou dizer especificamente como juiz de valor, mas que já trazia alguma certa evolução, principalmente no que se refere ao tema de controle de constitucionalidade em relação à Constituição anterior. Então, há uma certa evolução. E eu acho que a Constituição brasileira de 88, por mais que ela sofra muitas emendas, por mais que ela sofra todas essas retaliações também feitas na sociedade, eu acho que ela ainda deve reger o nosso povo durante muito tempo. E esse jeitinho vai se refletir, sim, na forma de mudar pequenos detalhes. Esses dias fizeram uma emenda para mudar o título de um texto constitucional. Muitas vezes falta um pouco, eu diria, me desculpe o tom de crítica, mas um pouco de preparo para o nosso legislativo, de que ele poderia aproveitar uma única emenda e ajustar alguns outros pontos ao mesmo tempo. Às vezes eles fazem 4, 5 emendas que têm temas relacionados, emenda uma coisa, depois emenda a mesma coisa que já sofreu emenda. Isso realmente mostra que a gente tem um pouquinho ainda a aprender com essa questão da estabilidade constitucional. Agora, estamos falando um pouco a respeito da Constituição refletir as realidades de um povo. A recíproca ela também pode acontecer, ou seja, a Constituição, o debate dos temas constitucionais, a aplicação da lei no dia a dia, ela também molda um povo. Isso tem acontecido no caso da Constituição brasileira e do povo brasileiro? Excelente questionamento. Realmente, a Constituição ela vem também para fazer com que a sociedade se adapte aos seus mandamentos. Hoje a gente tem muitas coisas interessantes a aprender no novo constitucionalismo, né? Os autores do direito falam muito em neoconstitucionalismo, virada kantiana do direito, quer dizer, essa revolução que a Constituição tem feito. Porque antigamente o paradigma do ordenamento jurídico era o direito civil, era o Código Civil. O Código Civil era a estrela maior do ordenamento jurídico. Hoje é a Constituição. E o que a Constituição hoje é também? Uma norma dirigente, uma norma programática.
o mestre Canotilho, respeitadíssimo autor constitucional português, ele fala em Constituição programática, embora abandone um pouco a ideia, no sentido de que ela não deve ser tão programática assim, mas ele fala em Constituição programática ou dirigente naquele sentido de que a Constituição é uma norma para o futuro, é algo que se procura ainda atingir. E isso traz, sim, claro, uma necessidade da sociedade se adaptar à Constituição. O Conrad Hess fala muito sobre isso, da questão de que a Constituição ela é influenciada pela sociedade, mas ela também influencia a sociedade. A Constituição é normativa. Por mais que ela seja uma carta política, ela é uma norma, ela diz como as coisas devem ser. Alguns temas são muito palpitantes dentro da própria jurisprudência do Supremo, como, por exemplo, qual o papel do judiciário em garantir as políticas públicas de saúde. Se a Constituição diz que tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à saúde. Isso não está posto à discussão. Se a Constituição diz que o ensino fundamental é obrigatório, isso não está posto à discussão. Então, a Constituição tem força normativa. Então, ela não é só uma norma de dever ser, de como eu devo chegar lá, mas também uma norma que impõe à sociedade que se comporte conforme seus mandamentos. Então, ela tanto sofre a influência do que é o povo, como ela também influencia como esse povo vai ser. Professor, o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Bom, esse tema ele não se esgota na realidade, não é? Eu queria agradecer a sua participação, lembrando, inclusive, aos telespectadores que, se você não pôde acompanhar as aulas durante a semana, vou repetir aqui agora a forma de você resgatar justamente estas aulas. Você pode baixar e assistir aos vídeos em www.tvjustiça.jus.br e você também pode assistir pelo YouTube, www.youtube.com/STF. Mande a sua sugestão, o tema que você quer assistir aqui no Saber Direito. E-mail saberdireito@stf.jus.br. Professor, mais uma vez obrigado pela sua participação, já contando posteriormente para que possamos debater mais temas do direito aqui na TV Justiça. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço bastante e peço a todos que conheçam a Constituição, defendam, preservem, que ela é a nossa norma de organização social. Saber Direito, você acompanha aqui na TV Justiça.